E hoje a aula vai ser muito bacana. Eu vou falar sobre em quanto tempo, depois de iniciada a dieta, né, da mãe APLV ou a troca de fórmula da criança que está aí com suspeito, já com diagnóstico de APLV, ou se alterando a dieta já da criança, né, maiorzinha, que já come alimentos sólidos, que está aí investigando o diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, em quanto tempo estes sintomas melhoram? É uma dúvida que a gente sempre tem. Primeira dúvida, começam os sintomas, o que está acontecendo com meu filho ou com a minha filha? Procura ajuda médica, investiga, né? Geralmente a gente vai ali primeiro no pediatra. Então existem pediatras que já têm esse olhar bastante atento para a PLV. Quando eles têm alguma suspeita, em muitos casos eles encaminham para o médico especialista, né? Então se a criança apresenta, né? E isso é importante, gente, a gente entender, até para entender o tempo de melhora dos sintomas, né? Eu vou explicar aqui os mecanismos imunológicos, porque dependendo do sintoma e do mecanismo imunológico que a criança ative, o que é mecanismo imunológico? São os caminhos aí que a criança alérgica toma, né, que o sistema de defesa dela percorre, ou quais guerreiros ele ativa ali para participar da guerra, que vão influenciar no tempo de ação ali desses soldados, né? Quanto tempo essa guerra vai durar, né? A verdade é essa. Porque a alergia alimentar nada mais é, como eu sempre falo aqui para vocês, que uma hiperreação do sistema de defesa do corpinho ali da criança, por conta de uma imaturidade dos soldados. Então, as nossas células de defesa têm que nos proteger da entrada aí de vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, que a gente é atacado aí várias vezes ao longo do dia, né, das semanas, enfim. Então, elas teriam que reconhecer a proteína desses organismos e combater a entrada deles, né? Só que por conta de um soldado, né, soldados que estão ali ainda muito jovens, muito imaturos, né, a criança ainda novinha, esses soldados são pouco diferenciados porque a gente tem, gente, vários tipos de células de defesa. Né? Então, a criança nasce com poucos e pouco diferenciados e pouco treinados para a guerra. São células jovens, imaturas. Então, por uma hiperreatividade, eles reagem mais do que o normal, eles começam a entender que proteína de alimento também pode fazer mal ao corpo da criança e começam ali, né, a fazer as reações alérgicas, que é, na verdade, uma tentativa do sistema de defesa da criança expulsar a entrada daquele alimento que ele está considerando ali naquele momento como um inimigo, né, como um potencial agressor do corpinho da criança, e começa a fazer as reações. Então, expulsando essa proteína, podem ser reações de pele, respiratórias e do trato gastrointestinal. Os sintomas da alergia à proteína do leite de vaca e alergia também a outros alimentos, são sintomas muito diversos. E cada criança, às vezes, vai apresentar um pacotinho de sintomas. E está aí também a dificuldade, muitas vezes, em se fazer o correto diagnóstico das alergias alimentares, né? Porque ela não aparece sempre de um mesmo jeito, com a mesma intensidade. E às vezes nem com o mesmo conjunto ali de alimentos. A criança pode ser só APLV, ter alergia à proteína do leite de vaca, mas a criança pode ter alergia ao leite de vaca, à soja, né? Tem criança que tem leite de vaca e ovo, tem criança que tem leite de vaca e uma banana, por exemplo, né? Tem crianças que já reagem a 3 a 4 alimentos, né? O mais comum, gente, o mais comum é que a criança reaja ali a no máximo 1 a 3 alimentos, tá? Na grande maioria dos casos, mas eu tenho sim, dentro do meu programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar, por exemplo, crianças mais múltiplas alérgicas, né? Que reagem a mais proteínas, a mais alimentos, tá? Então, para a gente entender em quanto tempo iniciada a dieta, seja a dieta materna, né? Então o médico está suspeitando ali de APLV, está suspeitando de alergia a algum alimento, ou já tem o diagnóstico. Então vamos começar o tratamento. O que é o tratamento das alergias alimentares? É dieta de exclusão do alimento que está causando essa reação alérgica naquele momento, tá? Não tem remédio, não tem solução mágica. Então é fazer a dieta para que a criança pare de ter o contato ali com a proteína,
pare de fazer essa guerra, esses sintomas, espere essas células ali do corpo dela amadurecerem, cada criança a seu tempo. Isso acontece, gente, de forma espontânea. A cura das alergias alimentares, a cura da PLV acontece de forma espontânea na medida que o sistema imunológico da criança amadurece. E até lá, qual que é o nosso papel? Eu aqui como profissional, eu aqui também como mãe de alérgico e vocês aí como mães e pais de alérgicos. É fazer o tratamento correto, é tirar a proteína para que a criança tenha qualidade de vida, para que ela não fique fazendo os sintomas. E aí, com o acompanhamento médico, o médico vai acompanhando e de tempos em tempos vai fazendo alguns testes, né, dependendo aí dos sintomas da criança, vai expondo a criança novamente à proteína para ver se ela já está tolerante, tá? E aí esse tempo, gente, de estabilização dos sintomas, né, que a gente fala muito, a criança está estabilizada, estabilizar quer dizer, ela não está curada, né, ela não está tolerante, ela está estabilizada, ela não está mais em contato com a proteína que está causando reação alérgica nela, e ela não está fazendo sintomas, nem de pele, nem respiratório, nem do trato gastrointestinal, dependendo aí de como a criança reage. Tá? E para a gente entender esse tempo de estabilização, então eu falei com vocês que a gente tinha que entender qual caminho, né, e quais soldados estão envolvidos aí na reação alérgica do seu filho e da sua filha, que podem ser muito específicos, tá? Então, por exemplo, vamos falar aqui do primeiro caminho, que é o caminho que é um caminho curto até o início da reação, né? Um caminho até de 2 horas depois do contato com o alimento, com o leite de vaca ou com outro alimento. E nesse caminho, quais são os soldados envolvidos? Os anticorpos. No caso dos alimentos, os anticorpos imunoglobulina E, que é aquele IgE que o médico pede o exame de sangue lá, a gente vai lá, tira o sanguinho do filho e vai dar as IgEs específicas para alguns alimentos ou até para algumas proteínas daqueles alimentos, né? Se der alterada, geralmente acima de 0,10 ou 0,35, dependendo do laboratório, a criança já produz mais soldados para aquele alimento, para aquelas proteínas específicas de um alimento, né? Que, por exemplo, para o leite. Leite tem mais de 20 proteínas, então as mais alergênicas são as caseínas, que são 5, então eles juntam ali no grupo, e 2 proteínas do soro, que é a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Tá? Então, para o leite, a gente tem como pedir as proteínas separadas. Porque também, gente, isso, né, já falei aqui na aula de exames para vocês, tem diferença. Quando a criança faz mais IgE para caseína, tende a ser uma alergia mais persistente, que demora um pouquinho mais a adquirir a tolerância. Quando é para o soro, ela tende a adquirir a tolerância um pouco mais rapidamente. Então, quando a criança tem esse tipo, né, pega esse tipo de caminho, é aquele caminho mais curto, onde os soldados envolvidos ali na reação alérgica são esses anticorpos IgE, que positivam lá no exame de sangue e também positivam lá no prick test, que é aquele teste alérgico que o alergista faz no consultório, que dão aquelas bolinhas vermelhas, que chamam pápulas, né? Ele pinga ali aquelas gotinhas que ele pinga, tem proteína de alimento, tem proteínas de mofos, né, ácaros, pelo de animal, pólen, ele vai testar ali várias substâncias ali, geralmente no prick test, né? E o que a criança reage vai dar a bolinha vermelha, lembrando que para fazer esses testes alérgicos, né, gente, que o consenso de alergia alimentar preconiza é que a criança não tenha feito ingestão nem de corticoide, nem de antialérgico, pelo menos 10 dias antes dos testes, porque senão pode interferir, pode invalidar. Então, conversem isso sempre antes com o médico de vocês, tá? E quais são essas crianças? Então, o caminho é esse. Os soldados são os anticorpos, imunoglobulina E. Por que imunoglobulina E, gente? Porque tem vários tipos de anticorpos, tá? Que nos mostram aí, os exames mostram até para outras questões, mas para alergia, o que é validado hoje é IgE, tá bom? Então, é o anticorpo imunoglobulina E. Reagem até 2 horas. E quais são os sintomas que essas crianças apresentam? Placa vermelha, que a gente chama de urticária, então levanta uma placa vermelha, fica parecendo assim um contorno de um mapa, né? Um continente assim. Então, placa vermelha pode dar em várias partes do corpo, ou então em algumas partes, e pode dar também angioedema. Angioedema é o inchaço de partes mais molinhas, geralmente do rosto, né? Onde geralmente incha. Pode dar um inchaço generalizado, mas geralmente incha a boca, incha o olho, a criança fica até desfigurada, assim, né? Realmente incha bastante em alguns casos. Então, esses 2 tipos de sintomas a gente chama de criança IgE mediada. E aí, lembra que eu falei
que o anticorpo reage em até 2 horas? Eu chamo de soldado bombadão, é o soldado do CrossFit. Ele reage muito rápido, né? Então a criança fica ali, faz aquelas placas vermelhas, em alguns casos incha também, enfim. E aí, gente, esse tipo de sintoma, quando o médico já identifica que é uma reação alérgica ao leite ou algum outro alimento, já identifica logo de cara e a gente tira essa proteína, a gente tira esse alimento, esse tipo de reação melhora rápido. Tá? Esse tipo de reação melhora rápido. O caminho até a reação é curto, então tanto para ir quanto para voltar. Esse tipo de criança, geralmente, se a gente consegue identificar e retirar ali o alimento, 1, 2 dias no máximo, essa urticária e esse angioedema, eles desaparecem, ou às vezes até em horas, tá? Ele dá o recado e vai. É rápido. Agora, pode ser que dê um quadro persistente se não identifique e a criança continua tendo reação ali, contato com o alimento e fazendo a reação alérgica, né? Tem que ver isso também. Estou falando na medida que a gente consegue identificar e retirar a proteína, tá? Então, soube ali, né? O médico, o nutricionista em conjunto identificaram ali o que foi e aí a família foi muito bem orientada sobre dieta e cuidados do dia a dia, né, que o nutricionista que vai fazer essa parte da orientação aí mais específica, mais qualificada, estruturando uma dieta tanto para a mãe, né, caso a criança reaja dessa forma via leite materno, é mais raro essa criança que faz reação dessa forma reagir via leite materno. Eu tenho pacientes que reagem assim via leite materno, mas é mais difícil. Tá? É mais difícil. O mais comum, essas crianças que fazem placa vermelha e inchaço, é quando dá a fórmula do leite de vaca direto para a criança, ou quando no momento da introdução alimentar a família introduz ali, né? Às vezes o próprio leite de vaca, ou um derivado, né? Um queijo, um iogurte, um creme de leite, a base ali de alguma coisa, ou quando a criança nesse tipo de sintoma, né, que é mais sensível, quando ela respira a proteína do leite de vaca, ou quando alguém com a mão suja toca nela, ou o leite espirra nela, ela pode fazer esse tipo de reação, mas quando o alimento, a proteína, vai diretamente nela, não passando via leite materno, é mais raro, não que não exista, mas é mais raro. Tá? Em alergia, gente, vocês que me acompanham há algum tempo aqui já sabem das minhas frases aqui de efeito, né? Meus bordões. E não é à toa, né? Em alergia, nunca diga nunca, nunca diga sempre. Eu já vi profissional de saúde afirmando que criança IgE mediada não fazia reação desse jeito via leite materno. Não é comum, mas faz. Em alguns casos, tá? Eu tenho alguns casos, mas é a minoria. A grande maioria vai fazer quando dá a fórmula ou dá o alimento já diretamente para ela. Então, nesse tipo de criança, identificando e fazendo aí, né? O nutricionista fazendo toda a dieta, explicando todos os cuidados do dia a dia, tudo certinho, o médico identificando o alimento, 1, 2 dias no máximo. Essa criança melhora dos sintomas, tá? E além disso, para esse tipo de reação alérgica, tem alguns medicamentos que o médico pode prescrever. O médico prescreve, não é a avó, não é a mãe, nem é o tio, não é o nutricionista, tá? Então o médico vai prescrever ali, dependendo do que está acontecendo, dosagem, né, gente? Idade da criança, isso é muito importante. Lembrando, todo medicamento, o que mãe de alérgico, pai de alérgico tem que fazer? Ler a bula, porque a gente sabe que até no próprio medicamento pode ter proteína do leite de vaca. Então a gente tem que saber ler bula, né? Lembrando, gente, uma dica muito importante aqui para vocês. Aquela lei da rotulagem dos alergênicos, contém e pode conter, que tem lá nos alimentos, sabe? Né, que foi uma vitória aí para as famílias de alérgico, para as crianças alérgicas, com certeza, é uma lei de 2016, que mães de alérgico, advogadas maravilhosas do Põe no Rótulo conseguiram, né, fizeram toda uma mobilização e várias mães naquela época assinaram e cobraram, né, da nossa política e essa lei. Isso nos ajuda muito, mas essa lei só vale para alimentos, infelizmente. A luta das meninas agora, né? Eu convoco todo mundo aqui para ajudá-las. Já tem aí um abaixo-assinado rolando, né? Coletando assinaturas, é para que essa lei seja válida também para medicamentos, para produtos,
né? Porque não é, é só alimento industrializado, tá? Então a gente nunca vai achar numa bula, num rótulo de algum produto, um pode conter leite e derivados. E dependendo da criança, a gente sabe que pode reagir, porque esse pode conter, gente, como eu sempre falo aqui com vocês nas aulas, a gente nunca sabe. É contato cruzado, né? Lá desde o preparo ali dos insumos, dos ingredientes, até sair o produto final ali, o alimento industrializado. A gente nunca sabe se não tem proteína do leite de vaca ou de outros alimentos, né? Ou se tem pouca, se tem muita, não dá para saber. Se tem risco, eles têm que colocar lá no rótulo. Mas isso não acontece para medicamentos nem para produtos. Então a gente tem que ficar muito atento, a gente tem que saber fazer a leitura, né, desses componentes. Produtos, então, tem hora que vem em latim, loucura, né? E alguns em inglês. Então a gente tem que ter muito cuidado e bula tem que saber ler também, saber identificar ali onde estão os possíveis riscos e muitas vezes, na maioria das vezes, dependendo do grau de sensibilidade da criança, tem que entrar em contato com o SAC. Mas esse tipo de criança já é mediada, o médico pode prescrever alguns medicamentos, corticoides, antialérgicos, enfim, o médico vai avaliar para ajudar aí essa reação ser estabilizada, parar mais rápido, tá bom? Depois disso, nós temos o caminho ali do meio, né, que é a criança mista. O que é a criança mista, gente? É a criança que na guerra ali, né, tem um caminho intermediário, né, um caminho nem tão curto e na maioria das vezes nem tão longo, é um caminho de tamanho intermediário até a reação. E para a reação estabilizar, esse caminho também é intermediário para voltar. O tempo de melhora, gente, está muito atrelado assim, ao tempo que as células demoram para responder. Né? Não vai ser na mesma medida, não. O caminho de ida geralmente é mais curto que o caminho de volta, tá? Essa que é, infelizmente, a notícia que eu tenho que dar para vocês. Geralmente as células fazem reação mais rápido, né, na medida que tem um contato ali com a proteína do leite de vaca, mas para saírem, né, as células saírem ali do campo de batalha, para desinflamar os órgãos que elas estão inflamando e fazendo o combate ali da proteína, demora muito mais do que elas demoram para responder. É aí que está o perrengue, é aí que está o coração de mãe de APLV que sangra às vezes, porque demora. Tá? Então a gente está falando aqui da reação mista. Então é um caminho intermediário, né, que pode demorar aí algumas horas ou dias até começar a fazer a reação. E para melhorar esse tipo de reação também demora um pouco mais, né? Não é de um dia para o outro, na grande maioria dos casos não é, né? Pode demorar aí algumas semanas. E quais são essas reações mistas? Dermatite atópica, quando está ligada à PLV, lembrando que nem toda dermatite atópica está ligada à alergia a alimentos, e asma, né, quando também está ligada à alergia à proteína do leite de vaca ou outros alimentos, nem toda asma também está ligada, e as esofagites eosinofílicas, essas aí, né, eu estou falando só de reação mista, mas essas já vão ter um tempo para melhora. O caminho, vamos dizer assim, é um dos mais longos, tá? Para estabilização, porque ela também é multifatorial. Todas as reações mistas, como elas têm outras células de defesa envolvidas e podem ter o anticorpo também, elas todas são multifatoriais. Pode ter um alimento que dispare esses sintomas, mas muitas vezes precisa fazer o tratamento com outras questões, né? Mexendo aí no dia a dia, às vezes, com outros medicamentos, muitas vezes, né? O médico tem que conduzir esse tratamento aí de forma bem presencial, assim, bem de pertinho, avaliando a criança, porque em muitos casos precisa, né, de medicamento, seja uma pomada, seja um hidratante mais específico, no caso das dermatites atópicas, da asma, muitas vezes precisa, né, de medicamentos aí, aerosóis e tudo para melhorar, né, as crises. E a esofagite eosinofílica também tem a parte da dieta, em algumas vezes, mas tem a parte medicamentosa também que o alergista vai acompanhar, tá? E as esofagites, gastrites e gastroenteropatia eosinofílicas, que é bem específico, vou fazer uma aula mais para frente sobre isso aqui para vocês, aí é um tratamento já mais longo, geralmente acomete crianças um pouquinho mais velhas, e aí é um tratamento mais longo ainda, e esses sim, os sintomas podem demorar um pouco mais para estabilizar, às vezes meses, tá? O médico tem que acompanhar muito de perto, o nutricionista acompanhar muito de perto, até porque as restrições a gente faz em grupos de alimentos e tem que ver, né, ali qual o grau de sensibilidade da criança, tá? Então, dermatite e asma multifatorial, então às vezes, gente,
Qual que é o recado aqui das reações mistas para vocês para tempo de estabilização, né? Que é o tema da aula de hoje, a gente quer saber isso. Em quanto tempo a criança vai melhorar? Muitas vezes a gente tira o alimento, tá? Já tirou o agente agressor ali, que às vezes disparou aquele tipo de sintoma, mas às vezes só tirando o alimento não melhora de um dia para o outro, né? Como eu falei, é multifatorial, tem que fazer o tratamento do sintoma específico. Dermatite tem tratamento com hidratação, cuidados aí com temperaturas extremas, né? O alergista vai fazer todo esse acompanhamento da criança e essa orientação. Tá? Então, porque algumas pacientes minhas ficam assim, porque quando tem dermatite envolvida. Ju, mas aí tem dermatite e sintomas gastrointestinais, por exemplo, né? Ju, mas a parte gastrointestinal tá linda, tá maravilhosa, a dermatite ainda está presente. O que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes nada, né? Muitas vezes nada. Por quê? A dermatite, ela não é multifatorial? Às vezes a gente já tirou ali e os sintomas gastrointestinais ou respiratórios que a criança pode ter junto com a dermatite, né? Já estão nos mostrando que a parte da dieta tá ok. Os cuidados do dia a dia ali para tirar a proteína estão ok, porque os outros sintomas todos melhoraram. Mas a dermatite permanece. Por quê? Tem outras questões envolvidas. Isso é muito importante vocês entenderem, né? Tem criança que realmente a gente tira o alimento, a pele limpa assim, coisa de semanas. Fica toda limpinha, tem um contato de novo, a pele enche ali dos carocinhos, aquele ressecado, fere. Mas tem criança que a gente tira o alimento, os outros sintomas que a criança apresenta melhoram e a dermatite permanece um tempo um pouquinho maior, tá? Multifatorial. Então, cada criança também vai ter os fatores envolvidos na dermatite dela ali, né? E tem que ter muito cuidado com essas questões ambientais aí do tratamento da dermatite e fazer acompanhamento com o alergista. Tá bom, pessoal? Isso é muito, muito, muito importante. Não adianta uma criança com dermatite só achar que tirando leite e derivados da dieta que em todos os casos vai melhorar, porque não vai, né? Na maioria dos casos pode ter outro fator aí envolvido, então tem que hidratar essa pele, tem que ter os cuidados com temperatura e todos os cuidados lá que o médico, né, for passando. E outra coisa, essa pele como ela inflama, pode vir um fungo, e aí, né, um fungo oportunista ali comprometer o local, uma bactéria. Então, o médico também vai ter que avaliar isso. Precisa de uma pomada antifúngica, uma pomada bactericida, o médico que vai avaliar. Então, tem que fazer acompanhamento. Porque muitas vezes hidrata e tem um micro-organismo ali comprometendo. Às vezes não é só hidratação, precisa, né, de uma pomada medicamentosa. Então, isso é importante também, tá bom? E aí, a gente fala do terceiro caminho. E antes de eu falar desse terceiro caminho, eu quero lembrar aqui para vocês do nosso workshop. Tá chegando, já estamos no mês do workshop, dia 13, gente. Começa o nosso workshop gratuito, Jornada da Mãe APLV, do diagnóstico à cura, e é para todo mundo, tá? Me ajudem a compartilhar aí, ó, cliquem nesse aviãozinho de papel aí embaixo, vai aparecer a sua lista de amigos, tá? Todo mundo online aí, se você tiver outra mãe de APLV, pai de APLV, compartilha essa live, chama todo mundo, compartilhem o link tá aqui na minha bio do Insta, eu sempre coloco do arrasta pra cima do Stories e tá no meu site também. Vai ser uma semana, gente, muito especial. A gente vai ter 4 aulas curtinhas, tá? 20 minutinhos a meia hora ali cada aula, onde eu vou concentrar, eu vou compilar para vocês dicas práticas em como fazer o correto tratamento das alergias alimentares. Então vale, né? Eu falo sobre fechamento do diagnóstico, exatamente o passo a passo. Então vale para quem está na suspeita aí se a criança tem ou não a PLV ou outras alergias alimentares, porque o passo a passo do fechamento do diagnóstico, gente, da PLV é o mesmo para outros alimentos, tá? Então vale. Se você já tem o diagnóstico da PLV e está com suspeita que a criança está reagindo a outro alimento, vem para o workshop que lá você vai entender o processo. Eu vou falar o passo a passo das coisas, eu vou dar exemplos práticos, eu vou te falar o que fazer no dia a dia, tá? Então, tudo compilado. Então, vão ser 4 aulas, vai sair uma segunda, quarta, sexta e domingo, e
nos intervalos, nos dias que nós não temos as aulas, nós vamos ter lives exclusivas para vocês, tá? Eu vou chamar mães para conversar comigo, pais que quiserem conversar comigo, casos práticos. Vou trazer também algumas mamães que já participam do meu programa para vocês verem como funciona o meu tratamento, né? É importante para vocês conseguirem aplicar aí na casa de vocês também. E vou responder várias e várias perguntas específicas das dúvidas aí de vocês, tá? Então, participem, mas para participar da Semana PLV tem que se inscrever e comparecer, né? Isso é importante. E é gratuito, e é online, e é para todo mundo. Chama todo mundo, divulguem lá nos grupos das mamães de alérgicos que vocês participam, gente. Informação salva vidas, informação transforma. Informação de verdade, salva casamentos, né? No caso da alergia alimentar, salva sanidade mental, cura coração de mãe, porque coração de mãe fica destruído em ver criança sofrer. Então, né, tento ao máximo fazer a minha parte aqui no tempo que eu tenho, vindo aqui, compartilhar informações, distribuindo com vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês, né? Vocês que são minhas seguidoras fiéis aqui, compartilhem, tragam mais pessoas para que essa informação realmente ajude cada vez mais e mais famílias e crianças que estão sofrendo, porque a reação alérgica é sofrimento, tira a qualidade de vida, tira a saúde, a gente sabe disso, né? Então é importante. Então vou fazer essa semana muito especial, bem compiladinha, vai ter, né, sugestão de cardápio que vocês sempre me pedem, vou dar sugestões de cardápio, composição, né, se a gente tira, o que a gente põe, então dicas práticas na verdade, real, tá? Não vai ser enrolação, não. Eu tô preparando tudo com muito carinho, de verdade, para vocês. Vai ser lindo, eu tô muito animada. Eu quero saber também, né, durante a semana, o feedback de vocês, se vocês estão gostando, enfim. E realmente vai ser uma semana que eu vou tirar ali para quem tá no workshop comigo. Então, eu vou até dar uma desaparecidinha aqui do Insta, às vezes eu vou estar focada para quem está inscrita lá no workshop. Vou dar uma atenção super especial durante a semana de 13 a 19 de julho, tá? Que vai acontecer o nosso workshop. Tudo gratuito, gente, tudo gratuito. Chama todo mundo. Então, se inscrevam aqui, tá? Link da bio e eu vou, assim que acabar a live, eu coloco uma arrasta para cima do Stories. Maravilha! E aí a gente vai falar agora do terceiro caminho, que é o caminho da criança IgE não mediada. E aí, em quanto tempo, hein, essa criança reage? Aí é que tá, né, gente? É a criança... Gente, hoje eu tô agoniada com o meu cabelo. Precisando do meu cabeleireiro. Essa pandemia, a gente amarra umas pitucas assim pra ficar disfarçada. Então, vamos lá. E aí, gente, eu vou falar aqui das crianças IgE não mediadas agora, tá? Então, o que é a criança IgE não mediada? Não mediada, mediação é quando tem a participação. Na IgE, lembra? Falei do anticorpo, imunoglobulina E, aquele soldado bombadão lá que reage em até 2 horas. Então, essas crianças, na reação delas, na guerra que elas fazem contra a proteína, tem outros soldados, não tem esse anticorpo, tá? São outras células de defesa, que estão envolvidas aí, né? A gente tem várias outras células de defesa e a reação delas, esse caminho até elas chegarem para fazer a reação, o tempo que elas demoram para perceber que a proteína está entrando no organismo da criança é um tempo maior, né? Então pode acontecer, e é muito variável, é de criança para criança também, tá? Então tem reação IgE não mediada, que é depois de 2 horas, mas é rápida. Acontece ali entre 3 e 4 horas depois do contato com a proteína do leite de vaca ou de outro alimento, que é o caso, por exemplo, das crianças que fazem FPAS. FPAS, gente, é uma síndrome porque é em inglês, aí eu fico tentando traduzir. Síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar, se eu não estou muito doida, acho que é isso. E aí... esse tipo de reação, a criança tem vômitos, né? Tem a FPAS aguda e a crônica, mas geralmente, né, a criança apresenta vômitos a jato, de difícil controle, vomita várias vezes, não é um vômito, tá? Que um vômito, a criança acabou de comer, ter o contato com a proteína e vomita uma vez, geralmente a IgE é mediada, mas quando a criança, depois de 3, 4 horas, começa a vomitar, do nada, assim, não tá nem mamando, não tá nem comendo, e começa a vomitar a jato, né, uma grande quantidade, pode ser FPAS, né, o médico gastropediatra vai fazer o diagnóstico. E pode ou não vir a diarreia depois de 5, 6 horas depois desse contato com o leite.
Então, esse tipo de reação é IgE não mediada. Conclusão, se não tem anticorpo, lembra que eu falei que lá no exame de sangue, no prick-teste, o que aparece é anticorpo? Então, para essas crianças, não vai ter exame, tá? Todos esses sintomas que eu vou falar agora, não tem exame, gente, nem de sangue, nem de pele, nem de fezes. Tá? Os exames de fezes, enfim, tem profissional que gosta de pedir, mas o corpo da criança nos fala muito mais, né? É só olhar para a criança e identificar a clínica da criança, conversar com a família que a gente identifica se o intestino está inflamado ou não, tá? Eu vou falar sobre isso melhor também. E aí, essas crianças com FPAS, elas fazem essa reação e tem essa mediação por células. Essas crianças, por mais que sejam reações tardias, elas tendem a melhorar muito rápido, na medida que a gente identifica qual que é a proteína, onde está vindo esse furo, onde está vindo esse contato e retira, tá? Criança pode fazer FPAS via leite materno e pode fazer FPAS quando a fórmula é dada diretamente a ela também. Geralmente, via leite materno, ela tem sintomas um pouco mais suaves, porque a proteína, afinal de contas, vem digerida ali, quebradinha via leite materno, e quando é dada a fórmula direto para ela, o alimento, essa reação é mais intensa, tá? E geralmente, gente, a criança recupera rápido desses sintomas, é de um dia para o outro, 2 dias no máximo, tá? Eu acompanho algumas crianças com FPAS, e o tempo de melhora dos sintomas, na medida que a gente reconhece o que está acontecendo e tira a proteína, é mais rápido. Tá? Porque o tempo de reação é mais rápido e o tempo de melhora também, nesse caso, vai ser mais rápido. Aí outras reações, que são as reações respiratórias, né? Infecções respiratórias de repetição e as inflamações do trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus, essas tendem a demorar um pouco mais. Reação respiratória, claro que vai depender do que vai acontecer e o tratamento que vai ser feito, porque, por exemplo, se a criança tem ali bronquites, bronquiolites, pneumonia, né, tem o tratamento do sintoma, porque aí tem que tratar, né? Deu a infecção, é grave, o médico tem que acompanhar e tem que fazer o tratamento. Muitas vezes com medicamento e até alguns casos mais graves precisa de internação, né? Então pode demorar aí semanas para a criança melhorar dessas infecções respiratórias. E quando não se acha, né, o agente causador ali, a proteína, se a criança continua em contato, então o que acontece? A criança faz a reação respiratória, uma bronquite, uma bronquiolite, uma asma, trata. Então, às vezes entra ali com medicamento, antibiótico, vai, beleza, a criança limpou ali aquela parte respiratória, vai para casa, só que não estão sabendo ainda, né, não identificaram ali que é uma proteína de um alimento, enfim, e a criança continua tendo contato. Aí dá um pouquinho, ele passa umas semaninhas, tá de novo. Trata a doença, melhora do sintoma, continua em contato com a proteína do leite de vaca ou outro alimento, infecciona de novo, tá? Então vira esse ciclo. Agora, na medida que a gente, né, identifica, o médico faz o diagnóstico, o nutricionista adequa a dieta e os cuidados do dia a dia, a gente identificou, tirou a proteína, a tendência, né, que depois do tratamento ali do que aconteceu, né, da infecção respiratória que aconteceu, que o médico vai tratar, a tendência é que a criança não tenha mais, tá? Então, o período aí vai depender de qual infecção respiratória a criança vai ter e de quanto demora o tratamento, né? E de quão grave também foi, porque em alguns casos precisa de internação e vai ter o grau de sensibilidade de cada criança, tá bom? E aquele chiadinho, né, gente? Aquele chiadinho meu filho tinha. O chiadinho, criancinha chiadora. É bem característico aí também de algumas crianças com alergia à proteína do leite de vaca, tá? E que mais? E aí vamos para as reações do trato gastrointestinal. Então, doença do refluxo, que pode estar associada à alergia alimentar, né? Eu vou falar da doença do refluxo primeiro, porque eu sei que isso dá muita dúvida. Doença do refluxo, gente. Então, a gente tem o refluxo fisiológico, né? Porque por uma imaturidade, o leite, né? O alimento ali da criança nos primeiros anos de vida é líquido. Então, ali tá tudo mais frouxinho, né? Porque a gente tem um movimento aqui, ó, desde a boca, né? Esôfago, estômago, intestino, até chegar no ânus, todo esse trato gastrointestinal, né? Esse tubo aí que vai mudando, né? Dependendo do órgão que vai passando aí, ele vai empurrando ali o alimento para baixo, né? Para ele ser digerido. E aí o bebê, por uma imaturidade, nasce com essa musculatura, esse tônus aí mais fraquinho.
E na medida do que vai passando aí o alimento pelo caminho, tem umas tampinhas também para fechar, para o alimento não voltar, né, que são os esfíncteres. E a gente tem o esfíncter que é entre o esôfago, que é o caninho que liga a boca até o estômago, que nessas crianças ele é mais frouxinho que o normal. Então, como a criança está ali no leite materno ou na fórmula, e está tudo muito frouxinho, a criança deita e isso tende a voltar. Quando isso volta, às vezes volta de chegar a sair um pouquinho, mas isso não dá dor na criança, ela não fica incomodada e irritada, ela não recusa o peito ou a mamadeira, tá tudo bem, a gente chama de refluxo fisiológico, né? Estima-se aí que a grande maioria das crianças tenha isso e que esse leite suba várias vezes ao dia, inclusive, tá? Mas se ela não tem desconforto, não tem dor, não tem recusa alimentar, tá tudo bem, é fisiológico. Só que tem alguns casos, né, que muito pela intensidade, a quantidade que sobe, a frequência com certeza é maior, vai causar uma doença do refluxo. Aí a criança ela vai ter dor, ela vai ter irritabilidade, ela vai ter desconforto e ela vai ter recusa muitas vezes, né, a se alimentar, porque está doendo, está ardendo. Então acomete, né, uma parte inflamatória vem aqui para esse esôfago, células inflamatórias inflamam ali aquele esôfago, né, gente? Tudo que é inflamado, né, vai dar uma topada no dedão aí, ele inflama. Mulher, então, quando dá aquelas inflamações de pelinha na cutícula, ou então a gente tira a manicure, ou a gente tira mais, inflama, fica vermelho, fica irritado, dói, né? Dói. A mesma coisa quando inflama um órgão de dentro, imagina. Então, o esôfago está ali inflamado e também, por conta da subida do ácido, vai dando uma digerida ali. Então, está inflamado e ainda vem um ácido. É de doer o coração, né? Aí dói, né, gente? Aí vai comer? Não vai comer. Então, aí vai comprometer. Pode comprometer ganho de peso, em alguns casos, tá? Então, essa é a doença do refluxo. A doença do refluxo, gente, ela pode acontecer, né? Isso pode acontecer como sendo um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca ou não. Ou não. Tem criança que tem doença do refluxo, só doença do refluxo, tem que fazer o tratamento com gastropediatra ou com pediatra, né? Muitas vezes precisa de medicação, tem as questões posturais, enfim. Na parte nutricional tem várias dicas que a gente pode dar em relação à consistência de alimento. Então a gente vai adequando ali o tratamento. Agora, tem criança que, né, que é só sintoma da PLV, então o que a gente faz? A gente faz ali o acompanhamento da família, arredonda a dieta e os cuidados do dia a dia, a criança estabiliza, o refluxo desaparece completamente. Em alguns casos é assim, é maravilhoso, né? Porque o refluxo, gente, incomoda muito a criança e desespera a mãe, porque a criança não come. E eu, como mãe, quando o João Arthur não tinha refluxo, ele não tinha doença do refluxo associada à PLV, ele não tinha nem separado nem associado, ele não tinha doença do refluxo. Mas quando ele ficava gripadinho, uma virose, qualquer coisa que ele não comia, ele sempre comeu muito bem, é desesperador, né? Por mais que eu seja nutricionista, que eu sei que um dia ou outro, uma semana ali com uma baixa alimentar não vai desnutrir o meu filho, mas eu acho que é quase uma questão animal, assim, irracional, né, de sobrevivência. A gente não quer ver a nossa cria sem comer, parece que vai acontecer alguma coisa pior e a gente desespera mesmo, né? Me dava uma ansiedade, assim, com o João Arthur não comendo. E as mamães de crianças que têm doença do refluxo, gente, é desesperador. Eu acompanho várias dentro do programa, né? Várias. E por que eu tô falando isso para vocês com essas diferenças? Para vocês acalmarem um pouquinho o coração e não acharem que tudo é da PLV, da alergia alimentar, tá? Então vamos lá, voltando. Então, criança com doença do refluxo. Pode ser a doença do refluxo, pode ser totalmente sintoma da PLV. A gente faz a dieta e os cuidados do dia a dia, a criança estabiliza, geralmente tem outros sintomas associados, não é só a doença do refluxo, né? Pode ter questões de pele, respiratórias, intestinais. A criança estabiliza, o refluxo some. Tem criança que tem as duas coisas. Tem a doença do refluxo e tem a alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos. E aí a gente melhora, né, a alergia, estabiliza, faz a dieta e os cuidados do dia a dia, os outros sintomas estabilizam completamente. Na grande maioria dos casos vai ter uma melhora na doença do refluxo, mas ele não some completamente. Aí, Juliana, tá tendo furo na dieta, tem alguma coisa errada, tô fazendo errado. Não, gente, tem as duas coisas, aí precisa fazer o tratamento da doença do refluxo com o médico.
tá? E tem caso, gente, que é só doença do refluxo, né? Tá fazendo tratamento da doença do refluxo, não tá melhorando, os médicos, né? Os bons médicos, e tem vários, eles vão investigar para ver se, e é sempre válido investigar, para ver se a proteína do leite de vaca está realmente disparando ali aquela doença do refluxo. Investiga. Tem hora que é realmente ela que está fazendo efeito ali, tem hora que não é. Então a criança pode ter a doença do refluxo isolada, sem ser alergia à proteína do leite de vaca. Tem que fazer o tratamento com o médico, com medicamento, questões posturais, né? E aí a parte nutricional ajuda com a questão de consistência de alimentos, tá bom? E vamos passar para as reações intestinais. Aí a gente sofre. Porque o lugarzinho danado para inflamar é o tal do intestino, gente. Pensa comigo, é um tubo com uma parede bem fininha, porque ali tá passando o tempo inteiro, né? Passam os nutrientes digeridos, passando por aquela parede para cair na corrente sanguínea, para toda aquela energia ser distribuída para o corpo da criança. Para que isso aconteça, o que tem de vasinho de sangue passando ali na parede do intestino não é brincadeira, né? Porque é o jeito que essa energia que vem dos alimentos vai ser distribuída para todas as células e órgãos aí do corpo, para que a criança cresça, se desenvolva, né, de forma adequada. E aí, quando inflama, quando essas células vêm, lembra que são células tardias? Eu não falei que o caminho até a reação ele demora um pouco mais? Então, é um tipo de célula, é um tipo de soldado, esse IgE não mediado, né, que são outras células que não têm anticorpo, que eles demoram um pouquinho mais para perceber a presença da proteína. E depende da criança. Tem criança que faz reação em 6 horas, 8 horas, né, depois do início ali do contato com a proteína do leite de vaca. Tem criança que vai fazer reação, por incrível que pareça, depois de 7, 10 dias. É muito tempo depois. Então, essa célula, muitas vezes, dependendo da criança, demora bastante a identificar que a proteína entrou. A média, a maioria das crianças reage entre ali 24 horas a 36 horas, tá? Pela minha experiência aqui, o que pela literatura fala também. A maioria das crianças IgE não mediadas com sintomas gastrointestinais, de 24 a 36 horas a maioria. Então, essa célula ela demora para perceber a chegada da proteína. Quando ela percebe, ela fala, opa, vamos começar a guerra aqui, né? Eu não vou deixar essa proteína entrar. Ela monta acampamento ali no campo de batalha. Ela fica, porque, o que eu sempre gosto de falar com as mamães, eu adoro explicar por metáfora, porque eu entendo muito por metáfora. É como se o soldado falasse assim, não, eu sou mais lento, já que eu sou mais lento, agora que eu vi que tem inimigo aqui, eu vou ficar bem aqui. Eu monto o meu acampamentozinho aqui, ó. Eu e os meus amiguinhos soldadinhos aqui, bora ficar nesse intestino aqui bastante tempo para garantir que não vai ter proteína que vai entrar aqui, né? Já que eu demoro para chegar, agora que eu cheguei eu vou ficar aqui por um tempo para ficar aqui observando para ver se vai chegar mais proteína ou não. Então essa célula ela fica mais tempo fazendo inflamação ali no intestino. E aí, gente, aí que o coração de mãe fica miudinho. Porque aí identifica, faz o processo com o médico, TPO, o nutricionista faz toda a instrução aí da família, né, avalia a dieta, os cuidados do dia a dia, começa a fazer tudo lindo, maravilhoso, né, quando tem a instrução correta, logo de cara, e a gente já tirou a proteína do leite de vaca, mas a célula tá lá inflamando, fica semanas, muitas vezes semanas. Tem criança que com 2 semanas a gente vai vendo uma melhora progressiva, tá, gente? Mas geralmente as melhoras começam a acontecer assim depois de 2 semanas. Imagina isso, ver filho passando mal, com dor, muitas vezes com sangue nas fezes, distensão abdominal, não dormindo bem, se contorcendo ali, vendo aquele sangue, vendo aquele sangue, vendo aquele sangue, que sangue desespera qualquer ser humano, gente. É um dos sintomas, hoje eu entendo isso como profissional da saúde que trabalha com alergia alimentar já há alguns anos, né? Mas na época, como mãe, quando eu estava começando a entender, né, há 4 anos atrás, começando a entender esse mundo das alergias alimentares, para mim aquele sangue ali, o meu filho está morrendo, né? Tá morrendo. E é um dos sintomas que tem menos risco de vida. Mas, gente, aquilo pra gente, né? Acho que só mãe de criança que sangra sabe o quanto aquilo fere. Fala aí, meninas que estão me acompanhando aí. Quanto aquilo fere o nosso coração, né? Desesperador mesmo ver filho sangrar assim e abrir a fraldinha. Eu tinha
taquicardia cada vez que eu abria a fralda do João Arthur, assim, nossa, me dava taquicardia, desesperador mesmo. E aí aquele sangue que fica ali persistindo, persistindo. E aí qual que fica a impressão? Não estou fazendo nada certo, está tendo contato, a criança não melhora, tem que ter mais alguma coisa, não é a PLV, a gente começa a desconfiar do diagnóstico, né? Não é a PLV, não é alergia, então a mãe, né? Tô falando aqui, a carapuça tá lá no pé, tá, gente? A mãe se culpa, eu não presto para nada, eu tô fazendo tudo errado, eu tô fazendo mal pro meu filho, aí você tá amamentando, piorou, né? Porque aí a culpa vem que vem mesmo. E aí começa a quase que se punir, que se a criança tá passando mal, corta, corta, corta alimento. Gente, eu pensei isso um outro dia, assim, por que isso sempre acontece, né? Assim, lógico, ver filho sofrer é terrível e aí a gente começa a se punir, né? Eu tive essa ideia, assim, eu comecei a raciocinar sobre isso, né? Lembrando muito da minha época, quando eu fazia dieta, durante 7 meses eu fiz a dieta para amamentar o João Arthur. E ele era muito sensível, reagia a traços, enfim, vários alimentos e tal. E aí a criança não está bem, parece que a gente se pune, né? E aí vai cortando alimentos, vai deprimindo, vai ficando pior e vai caindo num buraco. Isso é desesperador. Então, por isso que a gente precisa sempre de profissionais de saúde que nos acolham, que nos respeitem, que nos escutem e que nos deem a mão para a gente sair do buraco. Porque cair no buraco é muito fácil. E cair no buraco não vai te ajudar em nada, né? E não ter essa clareza do tempo que os sintomas levam para melhorar, e achar que tira leite derivados de um dia para o outro a criança vai melhorar, e não é assim que funciona, é pior ainda, porque é aí que você vai se culpar mais, porque quando a gente não tem essa explicação do tempo de melhora, né, é muito pior. E no caso dos sintomas gastrointestinais, gente, sendo só a PLV, né, não sendo múltiplo alérgico, porque às vezes no múltiplo alérgico a gente ainda passa por um processo ali de investigação de outras proteínas, mas sendo a criança a PLV, tendo alergia à proteína do leite de vaca, pode demorar até, uma média, a grande maioria dos casos, até 6 semanas para a criança estabilizar daqueles sintomas gastrointestinais, do sanguinho, do muco. O muco, que é aquela clara de ovo que sai junto com as fezes, geralmente é a última coisa a desaparecer e aquele muco incomoda, né? A gente fica ali, tem alguma coisa ainda, o intestino ainda está inflamado. E o que acontece, gente? Esse muco, ele é uma primeira barreira de proteção ali do intestino. As células do intestino secretam mesmo aquela gosma, aquela coisa geleca, né? Parece aquela geleca de brincar de criança, transparente, parece uma clara de ovo, na verdade. Então ele vai secretando, na medida que o intestino sofreu agressão, que ele estava entendendo ali que a proteína estava agredindo o intestino, ele vai secretando aquele muco ali para tentar impedir a entrada de invasores, tá? Então, por mais que ele não esteja sendo agredido no momento, ele secreta mais tempo para se proteger, vamos dizer que é uma barreira de proteção. Então, quando está presente ali só o muco, a criança não tem outros sintomas, os outros sintomas já foram estabilizando, já assumiram, já acabaram, a gente não preocupa. Muco isolado não é reação. Fala comigo, muco isolado não é reação, isolado, tá bom? Quando a criança está ali, né? Sei que muitas famílias me seguem aqui que estão ainda no processo de investigação das alergias alimentares. Então a criança tem um muco ali nas fezes, começou a aumentar, opa, sinal amarelo, observa aquilo. Só muco também vai fechar diagnóstico para PLV? Não, até porque o que fecha diagnóstico é a história clínica, TPO, em alguns casos os exames que auxiliam, né? Que o médico vai acompanhar isso para entender ali e fechar o diagnóstico. Mas só o muco não vai fechar. A gente observa, pode ser um sinal de alerta. E quando a criança já fez a reação, está ali cicatrizando aquele intestino, tá? É um processo. Geralmente a gente vê uma boa melhora em 2 semanas. Algumas crianças menos sensíveis, em 3, 4 semanas já estão estabilizadas. Algumas crianças mais sensíveis, que tiveram um sangramento maior, tendem a demorar um pouquinho mais para cicatrizar. E uma outra questão, gente, do sangue nas fezes, imagina comigo. Então, inflamou, né? Foi feita a guerra ali, e na guerra morre para os dois lados. Então, células da parede do intestino também morrem e acaba abrindo uma ferida. Então, é por isso que sangra. A parede do intestino ali dentro está rompida mesmo, está feridinha e está saindo sangue. E aí, tem que cicatrizar, né? Vem plaquetas, né? Vem as células ali reconstrutoras para fechar aquele buraquinho,
né? Maravilha. Não sei vocês, mas sabe criança, né? Não sei se vocês tinham isso. Mas quando começa a formar casquinha de machucado, que a gente rala o joelho, que incomoda, ela dá umas puxadas assim, aí você vai lá e dá uma cutucada na casquinha. Dentro do intestino acontece a mesma coisa, sabe? Só que ao invés de ser o dedinho da criança cutucando, é o bolo fecal, né? O tempo inteiro naquele órgão ali, que é o intestino, que é um caninho, né? Por dentro está passando o tempo inteiro o alimento que foi sendo digerido, veio o bolo alimentar que vai virar bolo fecal, vai virar cocô. Então é o tempo inteiro, gente, é como se tivesse um dedinho ali cutucando a casquinha, um lugar difícil de cicatrizar. Então às vezes começa a cicatrizar, vem um cocôzinho ali, a criança evacua mais vezes no dia, ou vem um cocôzinho mais formadinho, acaba tirando a casquinha ali de dentro e sangra mais um pouquinho. É aquele sangue que vem e volta, vem e volta. Aí a mãe desespera, ai, cometi algum erro. Ai, tá dando tudo errado, a criança não estabiliza, vou cortar mais alimentos. Calma, não é isso. Não é isso, está em processo de cicatrização. A cicatrização, infelizmente, não acontece de um dia para o outro. São semanas e às vezes tem o risco de voltar um pouquinho. O que a gente tem que sempre identificar, que eu falo aqui com vocês, o tempo inteiro. Olha para a criança, olha para o seu filho, como é que ele está? É só um sanguinho que está indo e voltando, muito pouquinho, uma vez ou outra? Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. A criança clinicamente está bem, e aí quem que vai te ajudar a avaliar? O médico e o nutricionista que estão acompanhando a sua dieta, né? Para ver se tem algum furo, para ver se teve algum furo na dieta da criança, para ver se a fórmula está adequada, né? Isso é importante, vai avaliando e acompanhando. Então, muito mais do que só um sintoma, a gente tem que avaliar clinicamente como é que essa criança está evoluindo. Tá? Isso é muito importante, para não desesperar e para não achar que é um monte de alimentos. A grande maioria das crianças, gente, não é tão múltipla alérgica assim. O que pode acontecer muitas vezes, até publiquei para vocês um relato de uma mamãe ontem. A criança, quando ela está muito inflamada, quando ela está em reação, as células estão todas ali no campo de batalha, e o intestino está muito aberto, porque esse intestino inflamado, ele vira uma peneira, ele fica aberto, né? A célula inflama, incha, e ele começa a dar buraco entre uma célula e outra ali, e geralmente o que não passaria começa a passar. Então ele fica muito permeável. Então, naquele momento, o intestino que está inflamado, muita coisa que cai ali fica parecendo, né? Assim, até a criança reage mesmo porque está permeável. Mas na medida que a gente tira o agente que está fazendo a inflamação e esse intestino desinflama e a parede volta a ficar coesa, né? Volta o muro, é como se a gente colocasse os tijolinhos no lugar e passasse um reboco ali, não passa mais o que não tem que passar. Entende? E aí a gente começa a voltar alimentos para a dieta da mãe, a gente consegue evoluir fórmula e a gente consegue reintroduzir alguns alimentos aí na dieta da criança, porque agora ela está desinflamada, agora ela está pronta para receber novos alimentos, né? Gente, eu sei que esse processo é complicado de entender, né? E aí foram anos estudando muito, lendo muito, participando de congressos nacionais e internacionais, acompanhando muitos casos de criança, cada caso é um caso, vai dar dúvida mesmo, é reação, não é reação, está reagindo a isso, não está, né? Isso é muito importante ter acompanhamento correto de profissional que realmente entenda sobre alergia alimentar. Porque eu já vi aí de famílias que acompanham, por exemplo, com nutricionista que não é especialista e aí começa a fazer assim loucuras. Eu já vi loucuras sendo cometidas na dieta de mãe e de criança. Tá? Fórmulas sendo indicadas de forma errada, né? É muito importante a gente entender que o tratamento, a dieta, ela tem que evoluir de forma segura, mas tem que evoluir. Tanto dieta materna, quanto fórmula, quanto dieta da criança. Isso é muito importante. Eu vejo muitas famílias que ficam estagnadas aí no tratamento, né? Porque às vezes ou tem dificuldade de achar um profissional realmente especializado, ou até quando tem um profissional especializado é difícil marcar consulta e ficam aquelas consultas a cada 60 dias ou 90 dias. Tem famílias que não tem profissional especializado na cidade, então tem que viajar, é um gasto danado, demora tempo, né? Então o acompanhamento fica distante, fica espaçado demais, né? E acompanhamento de alergia alimentar, gente, tem que ser muito de pertinho. O profissional tem que ser acessível, porque vai dar dúvida, tem que evoluir,
né? Então isso é muito importante, tem que ter um olhar muito atento à dieta, aos sintomas, se tiver que fazer um tratamento com medicamento que o médico vai avaliar. Então isso é muito importante, né? Para que a gente consiga realmente dar qualidade de vida para a criança, para a mãe e para essa família. Porque deixar a família abandonada, né, o que eu sempre falo aqui com vocês, tire leite e derivados da dieta, essa frase cai como uma bomba na família. É desesperador, porque apesar de parecer uma coisa fácil, tire leite e derivados da dieta. Ai, que lindo, né? Vamos parar de tomar leite, parar de comer queijo, parar de tomar iogurte. Fica parecendo que é isso, uma manteiga ali também não posso comer. E aí, quando a gente vai entender leitura de rótulo, como ler rótulos, né? Isso também é complicado. O que mais pode ter leite derivado? Será que a criança está reagindo a outros alimentos? Todas essas nuances do tratamento e como evoluir, o que é mais adequado, qual fórmula é mais adequada para a característica que a criança está apresentando naquele momento, né, da inflamação, do tratamento, a quais alimentos a criança reage. Tem fórmulas hipoalergênicas que têm proteínas, bases proteicas diferentes. Depende da idade da criança também para a indicação das fórmulas. Vou dar aula de fórmula hipoalergênica aqui para vocês, tá? Fórmula para criança PLV. Vou falar dos tipos, enfim, quais características aí que vão, né, ser determinantes para a indicação de uma ou de outra. Mas é muito importante entender que isso tudo tem que ser evoluído dentro, né, do quadro ali da criança, da especificidade da criança, da individualidade dela e de como ela vai evoluir. Cada criança vai evoluir num tempo. Tem isso também, né? Gente, por isso que o tempo inteiro eu reforço aqui para vocês como o tratamento das alergias alimentares, ela é melindroso, assim, é um tratamento melindroso mesmo, porque é muito, muito específico, né? Tem as características gerais, mas cada criança vai evoluir de um jeito, vai apresentar um sintoma de um jeito, vai ter um grau de sensibilidade de um jeito, e isso muitas vezes também dificulta até para o próprio diagnóstico, né? Dificulta. Então, se não tiver uma boa orientação da dieta e dos cuidados do dia a dia, muitas vezes o médico não consegue nem fechar o diagnóstico de forma correta, né? Por quê? Porque aí tira leite e derivados, aí chega a família em casa, tenta fazer o melhor que pode com essa frase, não é o suficiente. Muitas vezes vai ter erro, vai continuar em contato com a proteína, a criança continua em reação, a criança chega lá no consultório do médico depois de 30, 45 dias, e aí família, como é que está a criança? Continua tendo sintoma. Aí o que o médico vai pensar? Então não é a PLV, vamos investigar outra coisa. Aí dá-lhe exame, e a criança continua passando mal, e dá-lhe remédio, e aí vira aquela questão de alergia que infelizmente acontece em alguns casos aí, que a criança arrasta meses ou anos, né, fazendo reação alérgica. Eu tenho no meu programa, gente, crianças de 4, 5, 6, 7 anos, que demoraram aí a ter diagnóstico, que arrastaram uma vida tomando remédios, internações, noites mal dormidas, perda de peso, desnutrição, né? As crianças até com queda de cabelo, mau crescimento das unhas, é o corpo falando, estou desnutrido, não estou conseguindo absorver e digerir bem os alimentos, né? Ou crianças aí que fazem reação, por exemplo, de urticária e angioedema direto, né? Com risco de vida em algumas vezes, criança com muito vômito, criança com a dermatite que arrasta aí, né, gente, fere, dói, dá desconforto, aí não dorme, dor, distensão, meses e anos. Então, né, claro, nem tudo é alergia, né, isso é muito importante, nem tudo é a PLV, mas também, né, é muito importante que a família e o profissional tenham esse olhar mais atento por investigar, fazer o processo de investigação. Quem sabe e algumas vezes e é só identificar, fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto que a criança, gente, vive normalmente, logicamente, com os cuidados. Falar que é fácil, não é, eu não sou hipócrita, eu passei na pele isso com meu filho. Estou aqui todos os dias acompanhando as minhas agora já são mais de 400 famílias no programa, acompanhando as minhas crianças amadas aqui todos os dias. Fácil não é, mas que a gente consegue devolver qualidade de vida, gente, ter mais leveza, ter mais segurança nesse processo, isso a gente consegue. Porque o não saber e não saber o que fazer e ter falta de informação, isso é desesperador. Porque aí você tenta,
e não sabe o que que é e a criança continua passando mal. Agora, quando você já sabe, identifica, inclusive quando tem esses contatos, né, esses furos aí no dia a dia, na dieta, e a criança faz reação, e você sabe como o processo acontece, é muito mais fácil identificar. Isso é normal, tá, gente? Acontece com todas as famílias. Na medida que a gente vai fazendo o tratamento ali, a gente vai entendendo como é que a criança reage e aonde podem estar os perigos. Mas é muito importante você identificar, porque se você não identifica, aí que a criança fica ali, ó, o tempo todo em reação, em reação. E isso é desesperador, isso rouba a qualidade de vida da criança.